Hoje, o que o Espírito Santo tocou em nosso coração para falarmos é acerca do nosso olhar, da perspectiva que temos sobre a vida. A Bíblia nos ensina que nós devemos olhar como Deus olha para nós. Ou seja, nós temos que aprender a olhar a vida sob a perspectiva do céu. Não sobre o olhar terreno, não apenas sobre o aspecto humano, mas nós temos que aprender a enxergar como Jesus nos vê. E essa noite nós vamos aprender 3 lições, ou 3 tópicos que o Senhor quer que você aprenda a enxergar daqui para frente. São 3 pontos que Deus quer nos ensinar. E eu quero começar com você te fazendo uma pergunta, para que você pense, para que você medite. A pergunta é: quem você é aos olhos de Deus? Você já se perguntou isso? Você sabe a resposta exata dessa pergunta? Será que talvez no seu quarto em secreto, nas suas orações, no seu tempo a sós consigo mesmo e com Deus, você já parou para pensar: quem eu sou aos olhos de Deus? O Senhor disse a respeito do homem, quem nós somos, no dia que Ele criou o homem. Em Gênesis, no 1º capítulo, versículo 26 e 27, o Senhor disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, nós somos, aos olhos de Deus, segundo a sua imagem e segundo sua semelhança. Perceba que Deus usou a terra para criar o homem, certo? Ele mexeu no pó da terra, diz as Escrituras Sagradas. A terra nos fala de algo que é finito e limitado. Ou seja, Deus criou algo finito e limitado para criar o homem e estabelecer ali o reflexo daquilo que é infinito e eterno. Segundo a sua vontade, segundo o seu querer, Ele nos criou a imagem e semelhança do Senhor. Assim Ele nos criou. A primeira coisa que nós precisamos desenvolver esta noite, e a primeira lição é: aprenda a enxergar-se a si mesmo como Jesus te vê. O Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 22. Se você não tem Bíblia, não trouxe, não se preocupe, nós jogamos aqui na projeção para você acompanhar conosco. Diz assim: os olhos são a lâmpada para o corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, grandes trevas serão. Preste atenção, os olhos são, de fato, as janelas da alma. Tenha um bom olhar acerca de si mesmo e acerca da vida, e você será cheio de luz. É isso que Jesus disse para nós, para os seus discípulos e para a igreja. Sabe, muitas vezes Deus olha para você, diz coisas ao seu respeito que você mesmo não consegue enxergar. Deus tem uma maneira de te enxergar e de olhar para você, pois Ele te criou. Ele sabe exatamente quem você é, a sua essência, suas características, sua personalidade, suas limitações. Deus sabe aquilo que você tem de bom e aquilo que precisa ser melhorado na sua vida. Deus conhece todos os seus limites e Ele sabe, sobretudo, de todo o seu potencial. Agora perceba, qual tem sido a maneira que você enxerga a si mesmo? Será que você consegue se ver da maneira como Cristo te vê? Geralmente nós olhamos para nós mesmos com certo negativismo, com peso, com condenação. Geralmente nós enxergamos mais as limitações e aquilo que podemos crescer
do que as coisas boas que nós temos para oferecer. Agora, olha aqui, a Bíblia nos ensina, o homem mais sábio que já teve no planeta se chama Salomão. Olha o que ele diz em um de seus provérbios, no capítulo 23, verso 7. Porque como imagina o homem em sua alma, assim ele é. Preste atenção nesse texto, que é fundamental, é muito forte o entendimento disso. Como você, eu, como nós imaginamos no nosso interior, a alma fala do seu pensamento interior. Dessa forma, como você se imagina, você é. Ou seja, você consegue exteriorizar aquilo que você pensa acerca de si mesmo. Logo, nós podemos entender que se você olha para si mesmo apenas com o olhar de um perdedor, você será sempre um perdedor. Se você olha para si mesmo como vítima, vítima da sociedade, vítima da família que nasceu, vítima de um sistema econômico, político, corrupto, você olha para si com vitimismo, você será sempre uma vítima. Se você olha para você mesmo como um fracassado, pastor, eu já tentei o negócio várias vezes, já tentei isso, já tentei casar, já tentei me relacionar, não consigo. Você olha para si mesmo com fracasso após fracasso, se condena por isso. Se você se enxerga assim, você certamente terá uma vida de fracassos. Porque assim como você imagina na sua alma, assim você o é. Quem já entrou naquela casa de espelhos? Já viu uma casa de espelhos, conhecida também como labirinto de espelhos? Alguém já entrou numa dessas? Geralmente tem parques temáticos. Se você nunca entrou, certamente você já viu na TV, em filmes, desenhos. É aquela casa que você entra em que tem vários tipos de espelho. E existe um espelho que é o que todo mundo gosta de se ver. Vai te deixar mais magrinho, mais esbelto. Ele distorce a sua imagem. Existe o espelho que vai te deixar mais largo, mais generoso. Existem espelhos que te deixam mais comprido, outros achatam o teu rosto. São vários espelhos que deformam quem você realmente é. Agora eu estou te trazendo esta ideia de uma casa de espelhos porque você já parou para pensar que dentro de você existe uma casa de espelhos acerca de si mesmo? Já parou para pensar que muitas vezes você se enxerga de uma forma distorcida? Talvez na sua vida profissional você não consegue ver o real potencial que você tem. Talvez seja nos seus relacionamentos. Você se enxerga de uma forma achatada, não sabe o tanto que você pode contribuir, pode amar e ser amado. Nós carregamos a nossa mente uma imagem acerca de nós mesmos, que muitas vezes é uma imagem distorcida. Não é uma imagem que representa quem você realmente é. Então eu te faço uma pergunta: qual é a imagem que você tem de si mesmo, que no seu interior você sente que ela está distorcida? Qual é a imagem que você tem acerca de si mesmo que você tem dúvidas? Você não carrega a certeza de quem você realmente é. Qual é a área? Sabe, nós temos algumas memórias antigas que foram internalizadas no nosso ser, especialmente no nosso período de criança. Foram memórias às vezes carregadas por um pai, pela mãe, por tios, por pessoas próximas, que apontaram para você na sua infância, apontaram os seus defeitos, soltaram palavras negativas acerca de quem você é, e essas palavras te feriram, essas palavras te marcaram o seu interior, e elas não retratam a realidade sobre você. Você entende o que eu estou falando? Porque um dia você desobedeceu ao seu pai, um dia você cometeu um erro, um dia você mentiu para o seu pai. Isso não faz de você um mentiroso, isso não faz de você um desobediente. Entende o que eu estou dizendo? Porque talvez um dia, quando você era criança, você roubou a bola do vizinho, sei lá. Isso não te faz um ladrão. Mas alguém declarou uma palavra sobre você,
E essa palavra te marcou a tua infância, marcou a sua alma. Quantos de nós na infância, na sala de aula, nós recebemos bullying, quando essa palavra ainda nem existia? Quem é de gerações antigas, nem conhecia essa palavra, não faz ideia. Mas como os amiguinhos, um ao outro, criticava o peso, criticava a altura, criticava às vezes as roupas, enfim, tantas coisas. E aquelas palavras foram fomentando a sua alma, te apontando uma realidade de quem você realmente não é. Mas por muito tempo você carregou essas marcas, você carregou essas palavras e gerou no seu interior uma imagem distorcida de quem você realmente é. Você gerou dentro de si uma imagem que anula o seu poder interior, te gerando uma crença que te bloqueia em tantas áreas da sua vida. Você se sente pressionado por causa dessas palavras no seu interior, sabe? É sobre isso que Jesus manda te dizer essa noite. É sobre esse fato que Ele nos alerta. A imagem que você tem de si mesmo não é exatamente a imagem que Deus tem ao seu respeito. A grande lição que nós temos é que nós devemos aprender a enxergar a nós mesmos, a enxergar a nossa vida com os olhos da graça. Nós precisamos aprender a olhar para nós mesmos e a nossa vida com o olhar da fé. Olha o que a palavra de Deus nos ensina no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Preste atenção, eu estou falando sobre olhar, sobre visão, sobre aquilo que você enxerga. E tem coisas acerca de você mesmo que você até hoje não conseguia enxergar. Mas Jesus te trouxe a esse lugar para abrir os seus olhos espirituais e fazer você ver quem você realmente é em Cristo Jesus. Isso é fé. É a certeza de coisas que você não consegue ver. Elas não são palpáveis, elas não são mensuráveis. Você não consegue dizer suas características porque você não enxerga, você apenas espera. Então, o olhar da fé é o olhar do sobrenatural. É o olhar que você espera que aconteça, mas você não faz ideia quando, como, onde. Esse é o olhar da fé. É a vida com os olhos de Deus. Preste atenção nisso que eu vou te afirmar. Isso aqui é muito poderoso. Pela graça, você tem tudo o que você precisa. Alguém recebe essa palavra? Dê um glória a Deus. Então olha que tremendo. Efésios no capítulo 1, versículo 3 diz que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é graça, é favor imerecido. Nós não fizemos nada para receber toda a sorte de bênçãos, mas a Bíblia diz e garante que ela já está reservada para nós nos lugares celestiais. Aleluia! Então, pela graça, nós temos tudo o que nós precisamos. Mas pela fé, você consegue acessar tudo o que você precisa. Perceba, são duas coisas diferentes. A graça te disponibiliza tudo. E a fé, que é Cristo gerando no seu interior a esperança correta, a fé te faz acessar, alcançar, pegar nos lugares celestiais aquilo que você precisa. Seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja na tua vida com Deus, não importa a área. Jesus tem uma porção de fé para te encher nessa noite, meu querido. A fé é aquilo que move a mão de Deus, segundo o que Ele já liberou, segundo o que já está disponível para nos abençoar. Foi assim com a vida de Abraão. Lembra da palavra que o nosso bispo Eloy liberou aqui esses dias, acerca da mudança de nome? Quando Deus se encontrou com Abrão e trocou o seu nome para Abraão, existe um grande detalhe nessa história.
Talvez você não se lembre, talvez você não tenha notado, que no dia em que Deus se encontrou com Abrão, que o seu nome significa pai, Abrão significa pai, ele disse: ei, Abrão, hoje eu lanço uma promessa sobre a sua vida. Você será pai de multidões. Por isso eu troco o seu nome para Abraão, que significa pai de nações, pai de multidões. O grande detalhe dessa história é que neste dia que Deus falou com Abrão, ele tinha 99 anos de idade. Você consegue imaginar o Deus, nosso Deus, se manifestando a um senhor, a um idoso de 99 anos de idade, que não tinha nenhum filho até então, dizendo: eu vou fazer de você pai de multidões? Então, quando nós entendemos este detalhe, nós entendemos por que Abraão foi chamado pai da fé. Porque ele creu em algo que não havia a menor possibilidade de acontecer. Algo que, sobre o olhar humano, estou falando sobre olhar, guarde isso, sob a perspectiva humana, não existia a menor hipótese, a menor possibilidade de acontecer. Mas Deus estava trazendo esperança àquilo que Abraão não conseguia ver. Isso é fé. É você traz a esperança a algo que não é palpável, algo que não tem a menor solução humana. E assim que nós devemos agir acerca de nós mesmos. Devemos enxergar aquilo que não é mensurável, aquilo que não é palpável, aquilo que ninguém disse ao teu respeito. É aquilo que Deus separou, reservou para os seus filhos nessa terra. Segunda lição que nós aprendemos acerca do olhar é que nós devemos aprender a olhar o próximo como Jesus vê. Nós devemos aprender a enxergar, a ver as pessoas que estão ao nosso redor da forma como Jesus as enxerga. Lembra de quando Jesus caminhava nessa terra? A Bíblia conta a história de uma multidão que julgava uma mulher. Essa mulher é descrita na Bíblia como uma mulher samaritana. O povo chamava ela de uma mulher adúltera e pecadora. Por isso ela tinha que ir buscar água no poço no horário fora do padrão, porque ela não queria se encontrar com ninguém, ela não queria ser julgada, apontado o dedo. Então o povo chamava aquela mulher de adúltera, mas Jesus foi ao encontro daquela mulher, e aquilo que a multidão chamava de adúltera, Jesus fez dela uma missionária. Olha como o mundo enxerga e olha como Jesus enxerga. Eu me lembro da história de um baixinho descrito na Bíblia, que tentou subir numa árvore para enxergar a Jesus. Esse baixinho era chamado pela multidão de um impostor, de um corrupto, porque ele traiu, entre aspas, a sua nação para coletar impostos da multidão. E enquanto a multidão chamava de corrupto, de ladrão, de traidor, Jesus falava para ele: você é uma pessoa que eu quero me relacionar, ainda hoje eu vou jantar na tua casa. Olha como a multidão enxergava e olha como Jesus enxergava. Existem 12 homens falados nos evangelhos que a multidão não dava nada por aqueles 12 homens. Eles não tinham nenhuma expressão social, eles não tinham nenhuma influência de liderança na sociedade. Eram 12 trabalhadores comuns, pecadores, cobradores de impostos, 12 pessoas que não tinham a menor expressão na sociedade. Mas Jesus viu naqueles 12 homens o potencial para mudar a história do planeta, para carregar o legado de Jesus e transformar a história em antes e depois do Evangelho de Cristo. Aquilo que o mundo enxerga não é aquilo que Jesus enxerga. Nós temos que aprender a enxergar as pessoas como Jesus vê, observando todo o potencial futuro, enxergando o melhor da capacidade humana. Sabe, eu não sei você, eu imagino que também não, mas eu não quero me relacionar com pessoas que só conseguem enxergar a limitação dos outros, que só conseguem criticar, que só conseguem falar mal e apontar o dedo. Porque geralmente pessoas que se movem assim, apontando, criticando, é porque na realidade o problema está no olhar dela. Ela se julga, ela se autocondena, ela não sabe quem realmente é, ela tem um problema de identidade. Então quem tem problema de identidade vive se comparando com os outros. Tem que apontar crítica, tem que inferiorizar o próximo, tem que ver defeitos. Por quê? É quando ele vê defeito nos outros que ele se sente alguém. É forte isso, né?
Você gosta de se relacionar com esse tipo de pessoa? É legal estar no ambiente de pessoas acusadoras que te fazem sentir mais pesado, que te fazem, que tem um senso crítico tão nervoso acerca das coisas? É terrível conviver com pessoas assim, mas a raiz do problema é a identidade do indivíduo. Porque quando você se descobre, quando você tem convicção de quem você realmente é, você não precisa se comparar com ninguém. Naturalmente, quando você não se compara mais com as pessoas, você não fica procurando defeito nos outros. Você apenas se deixa amar e ser amado. É dessa forma que Jesus quer que a gente aprenda a nos relacionar uns aos outros, amando, sendo amado e dando amor. Tem pessoas que elas criam uma imagem distorcida acerca dos outros e acerca de situações que enfrentam. Olha só, que exemplo forte que eu vou te dar. Por conta de experiências passadas, tem gente que não consegue ter experiência com uma nova pessoa no presente. Eu não sei se faz sentido o que eu estou falando para você. Eu vou te dar um exemplo básico que é para você entender bem. A pessoa passou por um casamento, se entregou um amor verdadeiro para um indivíduo, e no começo era tudo lindo, tudo maravilhoso, amor, amor, amor. E ao longo do tempo, essa pessoa descobriu que estava sendo enganada, que estava sendo traída. E aí o que acontece? Aquele conto de fadas, aquela história romântica que a pessoa está vivendo, desmoronou. E a partir de uma história cruel, ela não consegue mais se abrir para novos relacionamentos. Ela não consegue enxergar na possibilidade de ter um amor verdadeiro sem traição. Entende o que eu digo? Então tem pessoas que se fecham para receber coisas novas por causa de experiências antigas. Então a perspectiva, o olhar sobre outros indivíduos no presente e no futuro fica bloqueado por causa do seu passado. E assim tem várias áreas que eu poderia dar exemplo: sociedade, negócios, amizade. Você não consegue se envolver com determinadas situações e pessoas por causa do teu passado. O homem geralmente gosta de apontar o nosso passado e dizer o que tem de ruim nele. Mas Deus, essa é a boa notícia do Evangelho. Deus olha para você hoje e Ele enxerga todo o potencial que tem no seu futuro. A palavra de Deus nos diz que o nosso passado foi apagado e Deus não se lembra mais. Então quando Ele olha para nós, Ele enxerga toda a capacidade que você tem através de Cristo Jesus. É assim que nós precisamos aprender a enxergar os outros, olhando Cristo nas pessoas. Olha que forte que aconteceu comigo semana passada. Eu tenho costume na minha casa de falar com os meus filhos palavras positivas, de incentivar, de motivar, de declarar profeticamente coisas para os meus filhos. Para quem não sabe, eu tenho 2 lindos filhos, um de 4 anos e outro de 2. E aí todo dia eu falo para ele: Natan, você é muito lindo. Rebeca, você é muito inteligente. Você é muito linda. Natan, você é muito forte. Todo dia eu declaro. E eles aprenderam a declarar isso sobre nós. Então todos os dias eles chegam pra gente: papai, você é muito lindo. Eu falei: eu recebo, Deus. Mas você sabe que criança tem aqueles momentos que você às vezes tem que impor algumas coisas. Natural. Você tem que impor a hora de comer, a hora de dormir, a hora de tomar banho. Você não pode agir de acordo com a vontade da criança. Então, tem umas horas assim que a gente diz: Natan, agora você precisa fazer isso. Aí naquela natureza de criança, assim: ah, papai, você está sendo muito chato. Aí eu respondo para ele: Natan, e você é muito obediente. Você é muito inteligente. Então ele pegou a vibe. E aí, semana passada, ele veio assim para mim: papai, você está sendo muito chato. Eu falei: Natan, e você é muito obediente, eu te amo.
Aí ele olhou assim para mim, papai, você é muito lindo. Falei, Natan, você também é muito lindo. Falei assim, papai, você é muito forte. Falei assim, Natan, você é muito forte. Aí ele olhou para mim, colocou a mão no meu rosto assim e falou assim, papai, você é muito Jesus. Eu falei assim, uau. Falei, esse elogio eu nunca falei para ele, de onde ele tirou essa? Mas gente, na hora me veio uma emoção tão grande. E eu olhei para ele, eu peguei o rostinho dele, eu olhei nos olhos, eu falei, Natan, você também é muito Jesus. E aí eu me segurei para não chorar na frente dele, que ia ficar esquisito. Para ele não ficar assustado, eu segurei a lágrima, eu falei, ai meu Deus, que vontade de chorar. Mas é tão lindo vendo um bebê se relacionando comigo, me chamando, papai, você é muito Jesus. Porque de alguma forma ele está enxergando Jesus em mim. De alguma forma ele está sentindo Jesus no nosso lar. De alguma forma ele está vivendo Jesus na nossa família. Ninguém precisa ensinar para ele aquilo que é natural. Porque quando você começa a enxergar o amor nas pessoas, você começa a ver Jesus nas pessoas. Aleluia! É disso que eu estou falando. Aprenda a ver Jesus nas pessoas. Aprenda a enxergar Jesus na sua família, na sua casa. Aprenda a ver Jesus nos seus filhos. Aprenda a ver Jesus no seu facilitador, no seu apoiador, no seu conselheiro. Jesus só enxergava o melhor das pessoas. E nós precisamos aprender a enxergar o melhor de cada um. Essa foi a segunda lição. A terceira lição, que Jesus quer corrigir o nosso olhar. Ele quer que você aprenda a enxergar as situações e circunstâncias como Jesus vê. Nós precisamos aprender a olhar as situações que nos rodeiam em todas as áreas da vida, da forma espiritual, da forma correta, com os olhos da fé e os olhos da graça. Olha o que Paulo ensina à igreja de Efésios, no capítulo 1, versículo 18, diz assim, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Perceba o modelo de oração de Paulo. Paulo está dizendo que ora para que os olhos do coração sejam iluminados. Eu te pergunto, o coração tem olhos? É óbvio que não. Paulo estava tratando do sentimento, das emoções, do interior. Paulo estava nos ensinando que nós devemos orar para não deixar o nosso coração ser enganado, mas para que a maneira como nós enxergamos as circunstâncias, as situações, que ela não possa ser uma maneira sentimental, emocional, que não possa ser envolvido por sentimentos de raiva, de vingança, de ira, de condenação. Mas quando você tem os olhos do seu coração iluminados, você passa a desenvolver uma inteligência emocional. E você consegue separar, distinguir, equilibrar os seus sentimentos. Os olhos do nosso coração precisam ser iluminados diante das situações que nós enfrentamos. Preste atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia conta uma história de um profeta chamado Eliseu. Este profeta servia na casa do Senhor ao reino de Israel. E no período em que ele era profeta, Israel era constantemente atacado pelos sírios. Os sírios queriam atacar Israel e eles elaboravam um plano. Olha, amanhã nós vamos atacar tal região. O que acontecia? Deus revelava para Eliseu onde os sírios iam atacar. Eliseu chamava o rei e diz, rei, te prepara, porque os sírios vão atacar em tal região, em tal lugar. Então o rei retirava de lá as pessoas, as famílias, e quando os sírios vinham atacar, não encontravam ninguém. Encontravam uma cidade, uma tribo desolada. Não havia guerra, não havia batalha, não havia enfrentamento. E isso aconteceu nem uma, nem duas, nem três vezes. A Bíblia fala que várias vezes o rei sírio planejava fazer um ataque em um determinado lugar. Eliseu avisava o rei de Israel. O que aconteceu? O rei da Síria falou assim,
já sei o que está acontecendo. Nós temos um traidor no nosso meio. Tem um X9 aqui na Síria que está entregando meus planos para o povo de Israel. E os conselheiros do rei falaram: não, rei, calma, não precisa matar ninguém, não tem nenhum traidor aqui. Sabe o que acontece? É que nós ouvimos falar que Israel tem um homem de Deus que consegue enxergar aquilo que ninguém enxerga. Está entendendo aí? Existe um homem de Deus e Deus revela tudo para esse homem. E ele está contando os planos para o rei. Então, nós estamos sendo afetados por isso. O rei sírio mandou buscar o lugar que Eliseu morava. E ele disse assim: amanhã mesmo, envie tropas para lá, envie um exército para lá, para poder prender esse profeta, para ele não mais acabar com os nossos planos. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que de madrugada foi um grupo, uma tropa do exército sírio para a casa de Eliseu. E aí, de manhã cedo, o sol estava nascendo. O servo de Eliseu estava acordando, estava se espreguiçando, preparando o café da manhã. Quando ele olha para a janela de casa, ele vê o exército sírio cercando a casa. Ele vê guerreiros, cavalos, aquele cenário de batalha. E aí o servo sai desesperado. Ele vai ao encontro de Eliseu, a Bíblia diz em desespero. E ele diz: ó profeta, os sírios descobriram onde a gente mora e eles vieram para nos matar. Eles estão nos cercando com seus soldados e guerreiros. Sabe o que Eliseu disse? Eliseu declarou ao seu servo: maior é o que está conosco do que o que está com eles. E Eliseu fez uma oração. Olha que incrível a oração desse homem. Nós precisamos aprender com esse modelo. Olha que incrível a oração de Eliseu. Eu vou compartilhar com vocês. Versículo 17, capítulo 6 de Reis, 2 Reis. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia. Os olhos espirituais daquele servo foram abertos. Ele começou a enxergar seres celestiais. O exército que ele viu, cheio de cavalos e carros de fogo, era o exército divino que foi enviado para proteger Eliseu. Agora perceba uma coisa. Jesus está nos ensinando uma lição aqui. Que quando nós estamos de frente para uma batalha, quando nós estamos enfrentando o inimigo e quando esse inimigo te cerca, o que normalmente a maioria de nós iria pedir? Ó Senhor, destrua meu inimigo. Que eu não seja envergonhado. Mata os que estão em volta de mim. A maioria de nós talvez iria orar assim. Mas Eliseu está nos ensinando o modelo correto de oração. Está dizendo: Senhor, abra os nossos olhos espirituais para ver aquilo que o Senhor já preparou de antemão e está reservado para nós nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Abra os nossos olhos para a gente enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia! Olha o que ele disse no versículo 16 para o servo: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Preste atenção, o Senhor Jesus está te dizendo: maior é o que está com você do que o que está no mundo. Se o inimigo vier contra você, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A palavra nos afirma que em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O que nós precisamos ter acerca dos problemas que enfrentamos, das lutas, das batalhas, do inimigo que aparece, o que nós precisamos ter é o olhar correto sobre as coisas. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais desvendados. Porque se você conseguir enxergar aquilo que Deus tem preparado para você, a sua fé é ativada e a sua esperança se posiciona no lugar certo, em Cristo Jesus. Então é sobre olhar corretamente.
É sobre ver as coisas da perspectiva correta, não com os olhos naturais humanos, mas sim com o olhar de Jesus. Tem gente que olha para as situações que enfrenta. Olha só que forte que eu vou te revelar. Tem gente que olha para problemas, para circunstâncias que aparecem e já se bloqueiam, porque se condena pelo erro que cometeu no passado, na mesma situação. Tem gente que se autoflagela por causa de seus erros. E aí você olha para si mesmo, em vez de se empoderar, em vez de ter fé, em vez de crer que Jesus está com você, você olha para os seus erros. Ah, Jesus, mas eu já errei aqui, eu caí de novo. Ah, eu não consigo, eu sou tão limitado. Tem gente que gosta de olhar para o erro. E pior de tudo, que as pessoas à sua volta, normalmente elas te rotulam, elas te intitulam pelo teu pior erro. Já parou para pensar nisso? Aquele lá é um ex-presidiário. Ora, você já foi presidiário, quer dizer que já pagou pelo que fez. Mas é um título que as pessoas carregam por quase toda a vida. Aí tem dificuldade de conseguir emprego, não é? Por causa de uma ficha criminal. Tem dificuldade de enfrentar alguns relacionamentos. O mundo costuma nos rotular com os piores erros que você já cometeu. Esse era um adúltero. Isso aí não parava com mulher nenhuma. Essa daí é uma mentirosa. Porque um dia você cometeu o erro de falar uma grande mentira, você foi rotulada pelos seus erros. É isso que o mundo, é isso que as pessoas costumam fazer. Elas olham para você e te rotulam pelos piores erros. Mas preste atenção na boa notícia do Evangelho de Jesus. O teu passado foi apagado. Jesus não olha para os seus erros. Ele enxerga o melhor potencial que existe em você. Ele enxerga o seu futuro. E ele vê a perspectiva das qualidades que ele depositou no seu interior. Aprenda a olhar conforme Jesus vê. Ele não coloca esses rótulos que o ser humano coloca. Ele coloca o selo do Espírito Santo em nós. E ele nos enxerga. O Pai eterno, o Criador de todas as coisas, nos enxerga a sua imagem e semelhança, pois assim ele nos fez. O apóstolo Paulo nos revela aos Coríntios, no capítulo 6, verso 17, que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Uau! Isso quer dizer que quando você aceita Cristo, quando você declara a sua fé ao Senhor Jesus, o seu espírito se torna um só espírito com o Espírito de Jesus. Ou seja, quando você orar em espírito, quando você entrar na presença de Deus Espírito, Deus não vai enxergar o seu espírito, Ele vai enxergar o Espírito de Jesus em você. Aleluia! Por isso o apóstolo João nos ensina, em 1 João capítulo 4, versículo 17, diz assim: assim como Ele é, nós somos nessa era. Essa verdade poderosa que eu estou te revelando, eu não sei se você está entendendo, é a palavra de Deus que diz que assim como Jesus Cristo é, assim você é nessa vida. O que nós precisamos fazer então para acessar tudo isso? Olhar com os olhos da fé. Nós precisamos enxergar a vida como Jesus vê. Nós precisamos olhar para nós mesmos como Jesus, como Ele olha para nós. É muito tremendo isso, porque isso nos revela que Deus, que te fez a sua imagem e semelhança, não sei se você está entendendo, preste atenção no que eu vou te falar. Quando Deus olha para você, Ele quer se ver em você. Se Ele te criou segundo a sua imagem e semelhança, quando Ele do alto da sua glória, Ele olha para você, Ele vê a imagem do Deus invisível. Colossenses nos diz que Jesus veio para revelar a imagem do Deus invisível. Então, se o seu espírito é um espírito com Jesus, quando Ele olha para você, Ele vê a imagem de Jesus Cristo.
Quando Deus olha para a terra, o desejo de Deus é ver Ele mesmo vivendo em você. O desejo dele é viver, é olhar a nossa vida e ver como nós estamos sendo luz nas trevas. Por isso, ele disse em Mateus no capítulo 6, se a luz que há em você são trevas, ou seja, se ela não está servindo para nada, se ela não está brilhando em lugar nenhum, se ela não está iluminando nem a você mesmo, nem a ninguém ao seu redor, quão grande trevas serão. Que terrível isso, porque ela já está em você. Mas você não se permite olhar com o olhar da graça. Você não permite ver a vida com os olhos da fé. Deixa eu te dizer algo. Talvez você veio a esse lugar aqui motivado por uma recepção a mulheres que vieram participar de um encontro. Talvez você veio a esse lugar ao convite de um amigo, de um parente, de forma inusitada. Eu tenho algo do céu para declarar a você, algo que o Espírito Santo fala ao meu coração. Você veio a esse lugar hoje porque você precisava ouvir essa palavra. Jesus, o próprio Cristo, marcou o encontro com você. Você acredita nisso? Por favor, feche os seus olhos aí onde você está.